Mudar de assunto agora, gente, para falar sobre economia, porque o IGPM, conhecido como inflação do aluguel, caiu 0,50% em junho, com preços mais baixos do petróleo e gás, assim como dos minerais. E esses dados, que a Débora Oliveira vai me ajudar a explicar para vocês, foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas hoje cedo. Débora, muito bem-vinda, muito bom dia para você. Bom dia. A gente tem falado tanto sobre aumento da inflação, o quanto isso pesa no bolso do consumidor. Então vamos olhar para o dia em que a gente tem uma queda, né? Pois é, uma queda do IGPM, tradicionalmente, como a Clarissa já antecipou aqui, conhecido como justamente aquele índice do aluguel, né? A inflação do aluguel. Porque durante muitos anos, os contratos de aluguéis, eles eram feitos basicamente com reajuste em cima do ajuste do IGPM. Porém, como esse passou o índice, que vem sofrendo muita variação ao longo dos anos, Clarissa, muitos contratos de aluguel agora atrelaram ao outro índice, que foi o do IPCA. Mas vamos entender um pouco ainda, porque ainda existe muita gente com esse contrato de aluguel em cima do IGPM e não deixa de ser uma notícia positiva nesse momento. Vamos aqui para a tela, porque eu vou mostrar para vocês justamente um pouco dessa oscilação que o IGPM vinha sofrendo ao longo desse ano. Perceba que aqui, ó, em janeiro ele começou com a alta, cai em fevereiro, depois tem um pico em abril e aqui tem uma explicação dessa disparada que a gente teve. Lembra que a guerra começou justamente no início de fevereiro, no final de fevereiro e início de março. E o IGPM, gente, de novo, apesar de ser muito conhecido como naquele índice da inflação do aluguel, ele também tem uma composição medida das commodities e por isso a gente teve agora essa queda de 0,50%. Na próxima tela vai ficar mais claro para a gente entender isso. Por quê? Porque a inflação que eles chamam do índice de preço de atacado, que compõe esse IGPM, mede justamente o preço dessas commodities. E aí a gente tem o petróleo, minerais, enfim, e o preço do petróleo veio nas últimas semanas, vem caindo o preço. A gente está agora com a cotação do barril do petróleo muito mais próximo dos $70 o barril. E isso foi o que realmente fez com que a gente teve esse IGPM caindo, voltando a cair nesse mês de junho. Mas perceba que a inflação consumidora ainda segue alta, 0,47% de alta, e a inflação de construção ainda em 0,85%. Aí você que tem o contrato aí baseado no IGPM, pode, né, tá pensando assim, poxa, notícia muito positiva. Assim, dependendo da cláusula do contrato, né, que esteja atrelada a esse contrato de ajuste de aluguel, quem coincidir agora está fazendo aniversário nesse mês de contrato de aluguel, pode ser que consiga ir negociando, não ter nenhum reajuste. Em alguns raros casos, até ter uma correção para baixo, que é muito difícil, Clarice. E aí precisa entender as cláusulas do contrato. Agora, lembrando que nem todo mundo não cumpre, não usa mais o IGPM, justamente por causa daquela variação que a gente mostrou para vocês, que vem ocorrendo ao longo, né, dos últimos meses e que no final das contas dificultava esse setor, ou seja, esse aluguel e esse ajuste desses contratos devido a muita oscilação. E muita gente já trocou para o IPCA, principalmente o interesse, claro, dos proprietários dos imóveis, Clarissa. Eu já tive contrato de aluguel com o IGPM, que deu uma confusão, que teve uma época que subia tanto que os próprios proprietários admitiam, não tem como aplicar, então eles não conseguiam aplicar o índice subia muito além da inflação. Correção. E aí, hoje, o contrato de aluguel do apartamento onde eu vivo é feito pelo IPCA. Pois é, o que acaba sendo um pouco mais realista pela nossa realidade, já que o IPCA realmente mede ali os preços de consumo e aqui ainda tem muita coisa de base, de atacado, como por exemplo a commodity, como a gente vem explicando aqui para vocês.